alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um apêndice, o terceiro apêndice deste trimestre, onde nós procuramos desenvolver um pouco mais o tema do trimestre, dando subsídios para os irmãos, para que os irmãos possam ou complementar uma aula da Escola Bíblica Dominical, ou mesmo em alguma reunião de ensino, no departamento, no culto de ensino, no culto de doutrina, os irmãos poderem aprofundar ainda mais o tema do trimestre. Longe de nós de estar a dizer aqui que há incompletude na Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O nosso objetivo é apenas contribuir para poder abranger alguns aspectos do tema do trimestre que não foi abordado nas 13 lições. Principalmente um tema vasto como este que nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2023. Neste primeiro trimestre de 2023, nós estamos estudando o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, pastor presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E nós tivemos a ideia de fazer, neste terceiro apêndice, um estudo sobre o avivamento espiritual do Éden até Babel. Nós vimos e temos visto, ao longo do trimestre, que o avivamento espiritual é um fenômeno que nós podemos colocar em 5 aspectos. Né? O aspecto da abundância de vida espiritual, o aspecto da renovação ou despertamento espiritual, o aspecto do crescimento espiritual, o aspecto da nitidez espiritual e o aspecto da agilidade espiritual. Então, pegando ali os significados da palavra avivamento no dicionário Ruais da língua portuguesa e transplantando isso para o campo espiritual, nós temos estes 5 significados do avivamento espiritual. E nós vimos também que o avivamento espiritual, ele é uma realidade que decorre da imperfeição humana. Os irmãos vejam que o avivamento é tornar a vida espiritual abundante. Ora, se eu só posso tornar a vida espiritual abundante porque existe uma imperfeição humana. Só Deus é perfeito. Por quê? Porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é eterno, Ele não muda. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Diz Moisés no Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Neste salmo, que é provavelmente o salmo mais antigo, feito por Moisés, o libertador de Israel, ele mostra que as criaturas são imperfeitas. Mas Deus, de eternidade a eternidade, foi Ele quem fez todas as coisas. Ele não muda. É o que está escrito lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Então, por isso que Deus é perfeito. Já o ser humano, não. O ser humano, ele teve um princípio. Ele foi criado. Cada um de nós foi criado, gerado num determinado instante. Quando os gametas dos nossos pais se encontram e a fecundação, a concepção, e Deus cria uma alma e um espírito para nós. Então, nós somos imperfeitos. Nós mudamos
nós nos modificamos. O próprio Jesus, quando veio ao mundo, ele mostra que o ser humano vive em contínuo desenvolvimento, em mudança, porque ele é imperfeito. Veja lá Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, os homens, eles são imperfeitos. É por isso que Jesus disse, quando falou a respeito do avivamento, no aspecto de vida espiritual abundante, ele disse, lá em João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, Jesus nos dá vida e ele quer que nós tenhamos vida abundante. Isso é um sinal de que há uma mudança, um desenvolvimento, há um crescimento. É por isso que um dos aspectos do avivamento é precisamente o aspecto do crescimento espiritual. O apóstolo Pedro, ele encerra a sua participação na Bíblia, lá em 2 de Pedro 3:18, dizendo, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se há crescimento, se há desenvolvimento, se há vida e vida espiritual abundante, o avivamento, ele decorre da imperfeição humana. Não é à toa que o proverbista, ele nos traz esta realidade. Quando ele diz lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, o avivamento ele decorre da imperfeição humana. É por isso que mesmo antes do pecado, nós temos avivamento espiritual. Oh, Caramurum? Sim, porque o avivamento ele não é apenas o retorno à vida, que é outro aspecto do avivamento, que é o aspecto de renovação espiritual ou despertamento espiritual, que é o aspecto enfatizado, por exemplo, por Charles Finney. Charles Finney, nós temos visto ao longo do trimestre, ele entende o avivamento só neste aspecto de renovação ou despertamento espiritual. Ele diz que o avivamento é a renovação do primeiro amor dos cristãos, que resulta em despertamento e conversão de pecadores a Deus. Mas esta é uma visão parcial do que é avivamento. Antes do pecado, o homem não precisava se converter ou se despertar. Mas ele precisava crescer. Ele precisava se desenvolver. Ele nunca tinha um pleno conhecimento de Deus. Ele precisava, a cada dia, conhecer a Deus. Mais e mais. Deus é infinito. O homem é finito, limitado. É por isso que quando Deus criou o homem, ele já providenciou o avivamento espiritual. E quando se dava o avivamento espiritual neste período antes do pecado, que os teólogos chamam de dispensação da inocência. E a nossa lição, ela vai tratar precisamente do avivamento espiritual antes dos patriarcas. Nós já tivemos aqui, no apêndice passado, o avivamento na vida dos patriarcas, aquele período em que Deus começou a formar a nação de Israel, através de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aí é a quarta dispensação, né? A chamada dispensação da patriarquia.
dominical. Mas hoje nós vamos estudar o avivamento nas dispensações anteriores. Quais dispensações? A dispensação da inocência, que vai da criação do homem até o pecado. A dispensação da consciência, que vai do pecado, do dia da queda, até o dilúvio. E a dispensação do governo humano, que vai do dilúvio até a confusão das línguas em Babel. Estas três dispensações, estes três períodos, Deus tratou, como sempre acontece em cada dispensação, Deus trata de uma maneira para com os homens no seu propósito salvador. É o que encontramos lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então Deus usou de diversas maneiras para falar com o homem, para providenciar, entre outras coisas, o avivamento espiritual ao homem. E a Bíblia nos relata que quando Deus criou o homem, ele pôs o homem no jardim que ele plantou para o homem. Gênesis, capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Quando Deus pôs o homem no jardim do Éden, e fez o jardim para o homem, ele providenciou ao homem todas as condições para que ele tivesse vida. E a vida, lembremos todos, ela tem dois aspectos, né? Até em grego, nós temos duas palavras para a vida. Nós temos a palavra bios, que quer dizer vida no sentido físico, daí que vem a palavra biologia, a vida terrena, a vida biológica, e nós temos também a palavra zoe, que significa a vida espiritual, a vida transcendente, a vida eterna. E Deus fez o homem e lhe deu vida. Veja, Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, nós temos aqui os dois aspectos de vida. A vida física, a vida biológica, quando Deus soprou nos narizes do homem, o homem passou a respirar aquele boneco de barro do pó da terra, né? Ele passa a ter vida biológica. Os órgãos começam a funcionar, mas, ao mesmo tempo, ele recebe uma alma e um espírito. Ele pode se relacionar com Deus e ele pode, a partir dali, a ter raciocínio, sensibilidade e vontade. Então, aqui nós temos Deus dando vida ao homem, tanto bios quanto zoe. Pois bem, para que esta vida biológica permanecesse, o que Deus fez? Capítulo 2, versículo 8. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida. Então Deus plantou no jardim todo tipo de árvore
para que o homem se alimentasse fisicamente e, portanto, a bios permanecesse, pois nem só de pão viverá o homem, mas também de pão. É preciso haver o alimento físico para que a vida prossiga. E Deus também gerou um bem-estar mental para o homem. Toda árvore agradável à vista. O homem precisa ter um ambiente psicologicamente favorável. Como diziam os antigos, mens sana in corpore sano, ou seja, mente sã em um corpo são. Então Deus tratou, deu condições ao homem e, para completar esta vida biológica, Deus ainda tratou de colocar um rio no Éden que se dividia em 4 braços. Capítulo 2, versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Então, Deus também providenciou a água. Não há vida biológica sem água. Tanto que os astrônomos, eles procuram sempre ver se há água nos planetas. Se não houver água, não há vida, não há possibilidade de vida física, da vida biológica. Porque não há água. Esta, então, são as providências que Deus tomou para a vida biológica. E mais uma providência. Veja que Deus também criou a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da vida, ela foi posta no meio do jardim para que o homem tivesse acesso. E para que o homem podia comer do fruto da árvore da vida? Aliás, ele precisava ir à árvore da vida para que a sua vida biológica se mantivesse. Jacó Armínio, aquele grande teólogo holandês, né, que ficou famoso justamente porque ele contrariou aí a teoria da predestinação incondicional trazida por Calvino e seus seguidores. Armínio, cujas obras, inclusive, foram publicadas pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus, ele mostra que a árvore da vida ela era necessária para que o corpo humano não se corrompesse. A árvore da vida permitia ao homem a manutenção do seu corpo sem qualquer corrupção. Veja que a corrupção do corpo humano, ela decretada após o pecado, era decorrência da imperfeição humana. O homem não era eterno. Ele foi criado. E a tendência da matéria é se desfazer. Mas Deus providenciou ao homem que ele fosse a árvore da vida. Todos os dias ele tinha acesso à árvore da vida. E como diz Armínio, a árvore da vida, ela impedia o homem exterior de se corromper. Ele era pó, mas não tornava o pó. E este acesso à árvore da vida era o acesso à eviternidade do seu corpo físico, que como matéria era imperfeito. Então, Deus providenciou um meio para que a vida biológica não atrapalhasse a vida
espiritual. Hoje em dia, a realidade é outra. Paulo, escrevendo lá em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, ele diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Hoje, depois do pecado, nós somos pó e ao pó devemos tornar. E há um obstáculo, um impedimento à nossa vida espiritual por causa da corrupção da vida física. O ideal é que, apesar da corrupção do homem exterior, o homem interior se renove dia a dia. Mas Salomão, que fala no livro de Eclesiastes da realidade do mundo terreno, onde tudo é vaidade, ele nos mostra, no capítulo 12 de Eclesiastes, as consequências do envelhecimento. E estas consequências do envelhecimento sempre perturbam a nossa vida espiritual. Por mais que lutemos contra as influências da vida física na vida espiritual, é inegável que há repercussão. E era isto que Deus impedia antes do pecado com a árvore da vida. Mas tínhamos uma outra árvore, e esta outra árvore também era importante para o crescimento espiritual do ser humano, que Deus havia colocado no jardim. Era a árvore da ciência do bem e do mal. Através da árvore da ciência do bem e do mal, Deus estabelecia critérios para o relacionamento do homem com Deus. Porque a vida espiritual, vida na Bíblia significa comunhão, era um relacionamento entre Deus e o homem. E esse relacionamento somente poderia se dar através de alguns elementos que estão presentes nesta árvore da ciência do bem e do mal. Deus plantou a árvore da ciência do bem e do mal e deu a seguinte ordem para o homem. Gênesis 2:16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui Deus estabeleceu os 3 pilares do relacionamento que deveria haver entre Deus e os homens. O primeiro pilar era a submissão, a obediência. Veja que Deus diz, é dito no texto bíblico, e ordenou o Senhor Deus ao homem. Deus deixa bem claro que Ele é o Senhor, é Ele quem manda, e nós somos servos, e nós devemos obedecer. Como alguém já disse, que o alfabeto do servo de Deus é obedecer. Obedecer. O homem deveria obedecer a Deus. Obedecer ao Senhor. Não comerás da árvore da ciência do bem e do mal. Então, a obediência era uma exigência do relacionamento com Deus. A segunda o segundo ponto, o segundo pilar do relacionamento com Deus, nós encontramos em Gênesis 2:15.
E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. O homem não deveria ficar no jardim do Éden com o objetivo de ficar deitado numa rede o dia inteiro. Deus deu duas tarefas ao homem. O homem deveria trabalhar. Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus é um Deus trabalhador. Tanto que a Bíblia Sagrada começa com a afirmação de que do princípio criou Deus os céus e a terra. O próprio Jesus disse lá em João 5:17: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, o homem feito à imagem e semelhança de Deus é um homem trabalhador. Então, nós temos outro elemento que deve nortear o relacionamento do homem com Deus e Deus com o homem, é o serviço. O homem deveria lavrar e guardar a terra, ou seja, preservar o jardim e modificá-lo para segundo o seu próprio interesse, dentro do limite de preservar o jardim. Então, nós temos a obediência, nós temos o serviço, mas nós temos o terceiro aspecto do relacionamento com Deus. E aí é que entra o avivamento espiritual. O homem tinha que aumentar a sua intimidade com Deus, conhecer a Deus cada vez mais. Lembrando que conhecer no sentido da cultura hebraica, da cultura judaica, é ter intimidade, ter envolvimento. Tanto que o relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher é chamado conhecer. E isto ocorria toda a viração do dia. Deus vinha ao jardim na viração do dia para ter um encontro especial com o homem, para ensiná-lo, para que o homem o adorasse, para que houvesse um maior envolvimento entre Deus e o homem. É o que lemos em Gênesis capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Nós vemos aqui, então, que o crescimento espiritual se dava no instante em que o homem tinha este momento de intimidade, este momento a sós com Deus. Então, o avivamento espiritual, ele se dava antes do pecado, porque a vida espiritual do homem crescia. Assim como Jesus, quando se fez homem, crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens, o primeiro casal, ele também crescia em sabedoria e em graça para com Deus. E como? Obedecendo a Deus, não comendo da árvore da ciência do bem e do mal. Guardando e lavrando o jardim, né? No serviço. E, por fim, tendo intimidade cada vez maior com Deus em toda a viração do dia. E tudo isso era complementado pelo acesso que ele tinha à árvore da vida, de forma que eram neutralizados os efeitos do tempo e da degeneração da matéria no corpo físico do homem, por ele ter acesso à árvore da vida. Este era o avivamento antes do pecado.
mas veio o dia do pecado. O homem comeu da árvore, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Pecou. E vindo o pecado, aconteceu o que Deus havia dito. Houve a morte espiritual, a separação entre Deus e os homens. Tanto que no dia da queda, como nós lemos lá em Gênesis 3:8, quando Deus compareceu na viração do dia, Adão e sua mulher se escondeu da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Não havia mais comunhão entre Deus e os homens. Aí o avivamento se torna mais necessário, porque até então o avivamento era apenas o crescimento espiritual, a abundância de vida espiritual. Mas agora houve o pecado. Agora houve a separação entre Deus e o homem. Deus, então, castiga o primeiro casal. Em primeiro lugar, tira o acesso do homem à árvore da vida, para que ele não ficasse indefinidamente em situação pecaminosa, o que seria já o tormento que está reservado apenas àqueles que rejeitarem a salvação. Deus tira o acesso do homem à árvore da vida. E aí, o pó tornará a terra. Vem a morte física como consequência do pecado. O pecado trouxe a morte espiritual e agora o pecado traz a morte física. O corpo se corromperá e voltará ao pó, porque não há mais acesso à árvore da vida. Além de agora nós termos, aí o avivamento se torna ainda mais necessário, porque, como disse Paulo, o homem exterior se corrompe e o homem interior precisa se renovar de dia em dia. O trabalho passou a ser penoso e necessário à sobrevivência. Veja que o trabalho não é consequência do pecado. O trabalho é uma exigência, o serviço é uma exigência do nosso relacionamento com Deus. Mas agora o trabalho se tornou penoso, dificultoso, porque a natureza passou a ser adversária do homem e se tornou necessário à sobrevivência. E a questão da viração do dia? E a questão do relacionamento com Deus? O primeiro casal percebeu que estava nu ao pecar. Seus olhos foram abertos, surgiu o pudor e Adão coseu folhas de figueira para servir de vestimenta, que foi um fracasso. Costumamos dizer, já dissemos aqui para os irmãos algumas vezes, que Adão não tinha vocação para ser estilista de moda. O próprio Deus providencia uma vestimenta para o primeiro casal. Ele mata um animal e faz da pele daquele animal túnicas e veste o primeiro casal. Gênesis 3:21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Aqui o primeiro derramamento de sangue por causa do pecado do homem. A Bíblia não diz que animal é este. A tradição judaica diz que era um cordeiro. Já prefigurando, então, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Houve a morte de um ser para dar veste para o primeiro casal. E aqui nós temos o primeiro avivamento depois do pecado. Como assim?
Deus providencia novas vestimentas para o primeiro casal. E o casal que queria ser igual a Deus, que desobedeceu a Deus, aceita receber estas novas vestes. O recebimento destas novas vestes é a prova de que o primeiro casal se arrependeu do pecado cometido e aceitou obedecer novamente a Deus. Creu em Deus novamente. Nós temos aqui uma renovação espiritual. Eles aceitam as novas vestes. Eles são vestidos por Deus. Vestimenta que decorreu do derramamento do sangue. E isto depois que Deus havia prometido a salvação. Veja que, embora Deus tenha castigado o homem, ele também trouxe a promessa. Aliás, antes do castigo, Deus prometeu trazer a salvação. Gênesis 3:15. E porém entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus estava falando com a serpente. Mas o primeiro casal creu na palavra de Deus. Creu no Evangelho. Este versículo é conhecido como o proto-evangelho, o primeiro evangelho, o primeiro anúncio da salvação, feito pelo próprio Deus. Todo avivamento começa pela palavra de Deus. Veja que antes do pecado, o avivamento decorre da palavra de Deus. Foi Deus quem mandou o homem lavrar e guardar a terra. Foi Deus quem mandou o homem não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Foi Deus, era Deus quem vinha falar ao homem toda a viração do dia. Todo avivamento começa pela palavra de Deus. E o primeiro casal aceitou as túnicas de peles oferecidas a ele por Deus, porque creu na promessa da salvação. E isto tanto é assim que vemos que quando nasce o primeiro filho do casal após a queda, lá em Gênesis 4, Eva demonstra toda a sua alegria, justamente porque achava que o nascimento de Caim já era o cumprimento da promessa da salvação. Gênesis 4:1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Caim era do maligno, não era o Salvador. Mas isso demonstra a esperança e a fé que o primeiro casal tiveram na mensagem recebida por Deus. E quando se crê na palavra de Deus, e quando se crê no Evangelho, você alcança a salvação. Você passa da morte para a vida. A recepção destas vestimentas mostra o avivamento, o primeiro avivamento espiritual, o retorno, o arrependimento, a renovação espiritual do primeiro casal, já na dispensação da consciência, no dia mesmo da queda. Eles não têm mais acesso à árvore da vida, são expulsos do jardim e têm agora de lavrar a terra. Mas eles ensinam os seus filhos a buscar a presença de Deus, mediante sacrifícios. Eles viram que era necessário um sacrifício para se chegar a Deus. E assim é que ensinam aos seus filhos. E Caim e Abel vão oferecer sacrifícios a Deus. Capítulo 4 começa com o nascimento de Caim e logo depois de Abel. E em seguida, passados anos, vem
Caim e Abel oferecer sacrifícios a Deus, fruto do avivamento que havia vivido seus pais. E neste sacrifício a Deus, Deus atenta para Abel e o seu sacrifício, mas não atenta para Caim e o seu sacrifício. Porque Abel traz a Deus o melhor que tem, reconhecendo a soberania divina, reconhecendo a sua imperfeição, a sua necessidade, a sua carência, buscando a Deus em primeiro lugar. Caim faz algo de forma formal, automática, oferece dos frutos da terra, como se que ele estivesse fazendo um favor a Deus. Deus não se agrada disto. E Caim, invejosamente, mesmo avisado por Deus para fazer bem, prefere matar a Abel, do que a fazer bem, do que a voltar a adorar a Deus. E aí nós temos o primeiro justo que é morto por causa da sua fé em Deus. O início do rastro de sangue de justos que existe na Bíblia Sagrada. O próprio Jesus disse que Abel é o primeiro justo deste rastro de sangue, que vai acompanhar aí ao acompanhar a narrativa do texto sagrado. Jesus fala disso lá em Mateus, capítulo 23, versículo 35. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Jesus aqui se refere ao Antigo Testamento hebraico, no livro do Gênesis, que é o primeiro livro na ordem hebraica dos livros do Antigo Testamento, que é morto, é a primeira narrativa de um justo que é morto por causa da sua fé em Deus. E Zacarias, filho de Baraquias, ele foi morto ali, ele era filho do sumo sacerdote Joiada, ele foi morto ali entre o altar e o templo, lá em Jerusalém, no tempo do rei Joás, e isso é descrito no segundo livro das Crônicas, que é o último livro na ordem hebraica do Antigo Testamento. Então, na ordem hebraica do Antigo Testamento, o primeiro justo que é morto é Abel e o último justo que é morto é Zacarias. Eles são mortos por causa da sua fé em Deus. Então, aqui nós vemos que o avivamento espiritual trouxe, inclusive, Abel como um homem justo, que servia a Deus, e que é morto pelo seu irmão Caim. E no lugar de Caim, nós temos o nascimento de Sete. Sete é dado por Deus em lugar de de Abel. Vamos lá ler em Gênesis capítulo 4, versículo 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e teve um filho, e chamou o seu nome Sete. E Sete significa compensação, renovo. E porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E Sete, quando ele tem o seu filho Enos, ele começa a invocar o nome do Senhor. E a palavra Enos quer dizer mortal. Veja que Sete tinha o mesmo espírito de Abel, o mesmo sentimento, o mesmo pensamento. Abel, ele
reconheceu a soberania de Deus, a sua própria imperfeição, a sua necessidade de Deus. E Sete também reconhece isso, porque ele põe o nome do seu filho de Enos, que quer dizer mortal. Ele reconhece que ele é mortal, Deus é imortal. Ele reconhece a sua dependência de Deus. E o texto sagrado diz, 4:26 de Gênesis, e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Sete notou a necessidade de se buscar a Deus, de se começar a pedir a presença de Deus. Ele nota a necessidade que se tinha de voltar àquela intimidade perdida por causa do pecado. E Sete, então, ensina a sua família e a sua descendência a buscar a presença de Deus. Ele clama a Deus. E aí se forma o primeiro povo de Deus na terra, que são os filhos de Sete, a linhagem de Sete, que são chamados de filhos de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 2. E viram os filhos de Deus. Quem são esses filhos de Deus? A linhagem de Sete, os descendentes de Sete. Eles se tornam filhos de Deus por quê? Porque buscam a presença de Deus, procuram obedecer a Deus, procuram agradar a Deus, procuram fazer o que Deus mandou que eles fizessem e procuram ter intimidade com Deus, invocar o nome do Senhor. Aqui nós temos mais um avivamento espiritual na dispensação da consciência, iniciado por Sete, naquele tripé de obediência, de serviço, que é a mordomia cristã, e de intimidade com Deus. Mesmo com o pecado, surge uma semente santa na face da terra. Só que, lamentavelmente, os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Gênesis 6:2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Os irmãos percebam que, ao se misturarem com as filhas dos homens, que eram os descendentes dos outros filhos de Adão, e todos estes outros filhos de Adão tinham seguido o exemplo de Caim. E qual foi o exemplo de Caim? Ele não atendeu ao chamado de Deus para que se arrependesse e oferecesse sacrifícios agradáveis. E mais, depois que ele mata o seu irmão Abel, Deus volta a falar com ele. E qual é a reação de Caim? Capítulo 4, versículo 16 de Gênesis. E saiu Caim de diante da face do Senhor. E habitou na terra de Nod, da banda do Oriente. Caim saiu da presença do Senhor. A Bíblia diz que Caim se tornou do maligno. 1 de João, capítulo 3, versículo 12. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Todos os demais filhos de Adão seguiram Caim, saíram da presença do Senhor. Mas os filhos de Sete invocavam o nome do Senhor.
Mas, desgraçadamente, houve um momento, e entendem os estudiosos da Bíblia, que isto se deu na quinta geração, porque lá em Gênesis capítulo 5, versículo 15, é dito: e viveu Maalalel 65 anos e gerou a Jarede. Jarede significa descida. Então se entende que nessa geração houve a descida, a queda espiritual dos filhos de Sete. E eles se misturam com as demais linhagens, perdem a santidade e começam uma vida de pecado. Aí Deus, que quer a salvação do homem, levanta nesta geração o filho de Jarede, Enoque. Capítulo 5, versículo 18 de Gênesis. E viveu Jarede 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Deus levanta o primeiro profeta, Enoque. Enoque vai anunciar ao povo o juízo de Deus. Lá em Judas, versículo 14, nos é revelado isso. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Enoque é levantado por Deus para anunciar o juízo, conclamar o povo ao arrependimento. Deus queria fazer uma renovação espiritual, fazer um avivamento espiritual. Como se isto fosse pouco, Enoque dá ao seu filho o nome de Matusalém, ou Metusalá, que quer dizer, quando esse morrer, isso virá. Enoque anuncia que o juízo viria quando o seu filho Matusalém morresse. É por isso que Matusalém é o homem que mais viveu sobre a face da terra, porque ele viveu 969 anos, porque Deus deu tempo ao homem para se arrepender, para voltar aos caminhos do Senhor, para voltar à obediência, para voltar a invocar o nome do Senhor. Mas isto foi em vão. Deus levantou Enoque, arrebatou Enoque como um sinal de que ele era um verdadeiro profeta de Deus. Livrou Enoque da morte, para que os homens pudessem entender que a sua mensagem era verdadeira. Mas Matusalém viveu 969 anos e morreu. E quando ele morreu, veio o juízo. Mas Deus, amando tanto o homem, 100 anos antes do dilúvio, levanta outro homem, Noé, o pregoeiro da justiça, como diz o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, em 2 de Pedro 2:5, nos diz: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Durante 100 anos, Noé ficou construindo a arca e anunciando ao povo que o juízo dito pelo seu bisavô Enoque era o dilúvio. Mas, com exceção da sua família, ninguém creu na mensagem de Noé. Ninguém creu na mensagem de Enoque. E por isso nós não tivemos o avivamento espiritual.
O avivamento espiritual é a reação da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo traz a palavra de Deus, anuncia, levanta na época, né, que era antes de Cristo, levanta um profeta, nesse caso levantou Enoque, levantou Noé, para que o povo se arrependesse. Mas o povo não se arrependeu. O povo não se arrependeu, não se humilhou, né? Aquilo que Deus disse para Salomão lá depois da inauguração do templo, foi dito a Salomão para Israel, mas revela uma conduta divina. E a conduta divina, como nós sabemos, não muda, é atemporal. Então, embora revelado aqui a Salomão, é uma conduta que Deus já havia praticado ali na geração antediluviana. 7:14 de 2 Crônicas. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas, como disse Pedro, Deus não perdoou ao mundo antigo. Por quê? Porque os filhos de Sete não se arrependeram, não se converteram dos seus maus caminhos. Pelo contrário, como diz o próprio Senhor Jesus, lá no seu sermão escatológico, lá em Mateus capítulo 24, versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Veio o juízo, veio o dilúvio, o povo não se arrependeu, Deus, portanto, não perdoou, e toda aquela humanidade se perdeu, toda aquela geração pereceu, porque não atenderam ao chamado de Deus. Então, na dispensação da consciência, nós vemos a iniciativa divina do avivamento. Primeiro, com o primeiro casal, que receberam as novas vestes e creram na promessa da salvação. Isto resultou em Abel, que fazia sacrifícios agradáveis a Deus. E por causa destes sacrifícios agradáveis a Deus, ele é morto. Porque o crente pode ficar avivado, mas pode sofrer a morte física, o martírio. Depois, nós vemos Sete, dado em lugar de Abel, que invoca o nome do Senhor. E surge o primeiro povo de Deus, os filhos de Deus, a linhagem de Sete, que invocam o nome do Senhor. Mas, na quinta geração, depois de Adão, vem a descida espiritual. Eles perdem a santidade, misturam-se com as demais linhagens. Deus levanta Enoque e levanta Noé, mas aquela geração não se arrepende. Vem o dilúvio e os leva a todos. Noé sai da arca, um homem que achou graça diante de Deus, um profeta. Ele, a primeira coisa que faz é oferecer um sacrifício a Deus. Deus se agrada tanto deste sacrifício que promete não mais destruir o mundo com um dilúvio. E faz um pacto com Noé. Manda que Noé e seus descendentes povoem a terra, recomecem a vida da humanidade. Mas Noé passa a tratar das coisas terrenas, vai lavrar a terra, e aí ele estava cumprindo a ordem de Deus, mas se preocupa com as coisas da terra. Acaba se embriagando com o vinho. Amaldiçoa um dos seus filhos que procede mal com relação a ele. E Deus, que havia abençoado a família, Noé permite que o apego às coisas terrenas
faça com que a maldição entre em sua família. E a sua descendência começa a povoar a Mesopotâmia. E um de seus bisnetos, justamente o neto daquele que é amaldiçoado, ele assume o comando do povo, Nimrod, e se rebela contra Deus. A Bíblia diz que passa a ser um poderoso caçador diante do Senhor. E diz Flávio Joséfo, historiador judeu, que ele decide não se espalhar sobre a terra, descumprindo a ordem de Deus. Dizem os historiadores que ele passa a querer ser adorado como Deus ao lado de sua esposa Semíramis. A rebeldia está instalada. Ele demonstra toda a sua incredulidade com Deus, querendo construir uma torre para se proteger de um eventual dilúvio, quando Deus havia prometido que não mais mandaria dilúvio sobre a terra. Era a rebeldia estabelecida. E ninguém, no dilúvio, Noé e sua família serviram a Deus. Mas nos dias de Nimrod, ninguém naquela comunidade pós-diluviana serviu a Deus. Ninguém obedeceu a Deus. Todos estavam unidos contra Deus. Ninguém pediu a Deus. Ninguém invocou o nome do Senhor. Por isso não havia espaço para avivamento. Porque o avivamento, se ele vem da palavra, se é uma ação do Espírito Santo, ele precisa encontrar guarida nos corações para que a palavra seja anunciada. Mas aqui houve a rejeição da palavra, aqui houve a incredulidade, aqui houve a rebeldia. Mas como Deus ama o homem, ele não destrói o homem, a humanidade. Ele simplesmente confunde as línguas. E aí o povo obrigatoriamente tem que se espalhar sobre a terra. E aí Deus terá de formar uma nova nação para dela e nela trazer a salvação. E nós já vimos isso no apêndice passado, quando estudamos a vida dos patriarcas. Na dispensação do governo humano, não houve espaço para avivamento, porque houve uma unânime rebelião contra Deus. Antes do pecado, havia o avivamento, no sentido de crescimento espiritual. Com isso, nós aprendemos que depois do nosso perdão, depois da nossa salvação, nós temos que continuar buscando a presença de Deus. Só agradamos a Deus se o buscamos todos os dias. Se nos renovamos espiritualmente, crescemos espiritualmente todos os dias. Na dispensação da consciência, nós aprendemos que precisamos crer na palavra para receber novas vestes e buscar a presença de Deus, mesmo que isto custe a nossa vida. Devemos invocar o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nos manter em santidade, para não virmos a perecer, como pereceram os descendentes de Sete, por se misturarem com as demais linhagens. E devemos nunca nos rebelar deliberadamente contra Deus. Porque assim como a comunidade pós-diluviana, se nos rebelarmos deliberadamente contra Deus, não haverá espaço para a nossa renovação espiritual. Amém.